Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligadinho aqui no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes já tá na área, entrou na área, se derrubar é pênalti. E a gente vem junto trazendo o prosseguimento do nosso projeto pedagógico, que é um projeto de futuro que visa a sua preparação, que visa a sua qualificação para que você fique muito bem competitivo e consiga um grande desempenho na prova de história da PMPB, meu companheiro, meu amigo, aqueles que estão assistindo os nossos vídeos, que estão curtindo com a galera, aquele abraço para todo mundo, pessoal, a galera que está deixando comentários muito motivadores, que nos incentivam a continuar essa nossa árdua jornada de disseminação do conhecimento. Nós estamos aqui para promover a democratização do ensino, trazendo aulas de qualidade que possam impactar a sua aprendizagem. E hoje, atendendo a pedidos, a galera solicitou. Então, o tio Ed está trazendo uma aula muito fundamentada para a gente discutir as principais características da revolta dos quebra-quilos. Uma importante revolta ocorrida no século XIX, no contexto do Segundo Reinado, que atingiu a Paraíba, mas que acabou também espalhando-se para outras localidades do território do Império Brasileiro. Uma importante revolta popular, uma revolta contra uma medida arbitrária, uma medida sem consultar a vontade popular, sem levar em consideração as camadas menos favorecidas do ponto de vista econômico, uma imposição de novos padrões, um novo sistema métrico decimal, inspirado no modelo francês, que foi enfiado goela abaixo pelo governo imperial, aprovado no parlamento brasileiro 10 anos antes, mas que não se preocupou em preparar a população para essa mudança e que não levou em conta as tradições, as culturas das populações sertanejas do Brasil, que já estavam habituadas com outros tipos de pesos e medidas. E aí gerou alguns conflitos, algumas pequenas rusgas, alguns ataques a cartórios, a armazéns, quebrando, literalmente quebrando os instrumentos de aferição de pesos e medidas. Por isso que essa revolta, que começou lá na localidade de Fagundes, região de Campina Grande, alô Campina Grande, aquele abraço, começou lá, mas que espalhou-se por várias regiões. Não é à toa que essa revolta é chamada de quebra-quilos. Então eles quebravam os instrumentos de aferição. Mas não é só em relação a isso, pessoal. O protesto também era contra os impostos, os novos e velhos impostos cobrados sobre a população sertaneja na Paraíba. Então a galera sentia-se meio que desprestigiada pelo Império. Fala, pô, a gente paga pesados impostos e não vem nada para nós, não vem benefício nenhum, ninguém pensa na qualidade de vida do pobre. Ah, não, pera aí, meu amigo, pera aí, nós não somos burro de carga, não somos obrigados a carregar todo esse peso, temos que nos rebelar. Então isso aconteceu e nós vamos apresentar as principais características da revolta do quebra-quilos. Na aula de hoje você é meu convidado, mas eu já vou pedindo para você deixar o seu gostei, deixar o seu joinha. Eu quero saraivada de likes para poder continuar desenvolvendo esse nosso projeto com aulas muito bem contextualizadas, muito bem fundamentadas para potencializar a sua aprendizagem histórica significativa. Afinal de contas, tudo o que você quer está do outro lado do medo. Então, por que temer? Vamos enfrentar. É um desafio? Beleza, desafio aceito. Vamos passar por essa prova e vamos,
nocautear a banca para ter um grande desempenho. E eu já vou, no começo dessa aula, dando aquele salve para a galera que acompanha o nosso trabalho, para a galera que está aqui deixando os comentários, que está ajudando o professor Edenilson a desenvolver esse projeto aqui no YouTube com o canal Mestres da História e a nossa meta de alcançar 50 mil inscritos até o final do ano. Vamos ver se nessa semana a gente chega a 30 mil. Estamos lá, beira de ano, 30 mil inscritos. Nós vamos chegar lá com a sua ajuda, com a sua parceria. Sem dúvida alguma, a gente vai conseguir ampliar essa nossa plataforma de estudos. Um salve aí para o Paulinho Aguiar, também para o Danilo Dias, também para o Daniel Silva, Leonardo Jeremias, Carlos Rafael, Eduardo FIFA, com 2 PHs, no FI e no FA, FIFA. Ainda tem o João Almeida, a galera que acompanha a gente. Aquele abraço. Muito bem, pessoal, vamos que vamos, começando a nossa aula, falando sobre a revolta dos quebra-quilos, que aconteceu lá na região da província paraibana no ano de 1874. Então vai conferindo aí o contexto histórico. É o contexto histórico do Segundo Reinado. O Segundo Reinado corresponde ao governo de Dom Pedro II. Este ilustre monarca que aparece aqui na nossa aula para dar o ar da graça. Governou o Brasil de 1840 até 1889. Muito bem, é no contexto do Segundo Reinado que ocorre a revolta dos quebra-quilos. Foi precisamente no ano de 1874, quando o governo imperial vai promover uma série de ações que visavam tentar assegurar o processo de modernização do império. Então, o Brasil tenta se enquadrar nesse contexto histórico no rol dos países desenvolvidos, né? Dos países ditos civilizados. Qual era o padrão civilizatório a ser copiado? Ora, nesse contexto histórico, o padrão civilizatório a ser copiado era o francês. Então, o chique era a moda francesa, era andar à francesa, é ter os hábitos franceses. Então, nós vamos ter a incorporação de uma série de comportamentos que visavam colocar o Brasil ali como um país civilizado. Mas como ser um país civilizado se ainda tinha uma grande quantidade de pessoas que estavam escravizadas no Brasil? Uma grande quantidade de pessoas que não tinham seus direitos, que não tinham qualidade de vida, que viviam basicamente excluídos das benesses do governo, que não tinham nem ao menos acesso à educação. Vale dizer que nessa época no Brasil, praticamente cerca de 80% ou mais da população era completamente analfabeta. Para você ver o estado de exclusão que vivia boa parte da população brasileira. Bom, mas essa tentativa de modernização do império, que eu estou me referindo, também apontava para a imposição de um novo sistema métrico decimal. Anota isso aí, informação importante, é um bizu da hora para você. O Brasil, visando promover uma padronização aí junto com as nações ditas civilizadas, o Brasil então vai importar um novo sistema métrico decimal inspirado no modelo francês. Só que aí nós temos grupos de homens livres pobres que não vão aceitar essas imposições promovidas pelo governo, essa exclusão social e econômica a que estavam sujeitos, e vão pegar em armas. Não são armas de guerra, pessoal. São utensílios de trabalho, não é? Que eles vão usar. São camadas marginalizadas da população que vão promover uma série de arruaças, uma série de pequenos distúrbios que vão acontecer em algumas
províncias brasileiras. E a força pública, que era a polícia da época, vai ter que entrar em ação para tentar conter aqueles atos considerados de vandalismo. Mas nós não podemos ter uma visão assim, calcada no senso comum, que aqueles atos eram só de vandalismo. Era uma forma daquelas pessoas livres, pobres, e também tivemos a participação de elementos, de indivíduos escravizados. Eu falo indivíduos porque elementos fica meio pejorativo, né? E que linguagem policial. Indivíduos escravizados também tomaram parte da ocorrência da revolta dos quebra-quilos, pessoal. E aí a força pública teve que intervir. Mas é uma manifestação legítima. Nós podemos dizer claramente que essa revolta é uma manifestação de um movimento social. Os caras falam, peraí, por que vai ter que seguir esse sistema métrico decimal de quilo, litro, metro? Se a gente nem conhece isso, por que a gente não pode continuar comercializando com os padrões que a gente conhece? Varas, arrobas, alqueires. Por que tem que mudar? Por que tem que ser enfiado goela abaixo e nós não podemos falar nada? Pera aí, não é assim que a coisa funciona. Então nós devemos ver esse movimento, a revolta dos quebra-quilos, como também um ato de defesa dos direitos, né? É um movimento social promovido pelos pequenos comerciantes e também por livres pobres. Então você tem aqui, ó, de um lado, os populares que vão promover esses atos de arruaças, o famoso quebra-quilos, quebrando instrumentos de aferição, quebrando balanças, quebrando pesos, né? Contra as instituições governamentais que estavam ali para fazer valer um decreto que já havia sido aprovado pelo Parlamento brasileiro 10 anos antes da ocorrência dessa revolta. A revolta dos quebra-quilos. 1874. Então, olha só, pessoal, nós temos, então, o novo sistema métrico decimal. Olha aqui Dom Pedro II era um cara viajado, né? Dom Pedro II manjava dos parangolês, né? Porque olha só, ele viajou para o Egito, viajou para a França, conheceu a Europa toda, foi para os Estados Unidos, lia bastante, o cara estudava pra caramba, é uma das primeiras pessoas do mundo a falar ao telefone. Inclusive o primeiro telefone instalado no Brasil foi no Palácio Imperial, brincadeira. Dom Pedro conhecia, evidentemente, o sistema de pesos e medidas. Olha aqui o Dom Pedro olhando fixamente para esta balança de aferição. Olha aí, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Pô, o Brasil não tem isso. A gente tem que implantar um novo sistema métrico decimal, que representa a civilização, que é uma influência da Revolução Francesa. A França se modernizou, quebrou toda aquela estrutura feudal que existia na França antes de 1789 e passou a se modernizar, tendo uma grande influência no mundo. Por exemplo, durante o período napoleônico, em 1804 foi implantado o Código Civil Napoleônico, que serviu de base para muitas legislações em vários países, inclusive no Brasil. Então a França, desde muito tempo, já era um padrão civilizatório inspirando o Brasil. Então, olha só, esse novo sistema métrico decimal implantado pelo governo imperial era inspirado no modelo francês. O objetivo, pessoal, era alcançar um melhor padrão civilizatório, porque o sistema métrico que existia no Brasil, o sistema de pesos e medidas, que havia no Brasil, era influenciado pela colonização portuguesa, a grosso modo. Então, pensando-se em colocar o Brasil
no rol dos países ditos civilizados, nós temos aí a introdução do novo sistema métrico decimal, cujo objetivo era promover a modernização e incentivar o progresso no Império Brasileiro. É por isso que o parlamento aprovou em 1862, note, 10 anos antes da revolta. Em 1862 foi aprovada a lei número 1157, não é? 1157. Só espero que a banca não venha pedir numa questão para você assinalar o número do decreto que implantou o novo sistema métrico decimal no Brasil. Que, pelo amor de Deus, né, cara? Para com isso. Aí é decoreba pura. Aí não é aprendizagem. É só se lembrar do 157, né? Do artigo 157. 157 é a lei que determinou a adoção desse novo sistema métrico decimal no Brasil, mas que também determinou que haveria 10 anos para adaptação ao novo sistema. Entendeu? A lei foi implantada em 1862. Seriam 10 anos, uma década de transição para ensinar a galera como que é. Quanto que é 1 metro? Quantos são 2 metros? Tem quantos centímetros? Quanto que é 1 quilo? Equivale a quantas arrobas? Quanto que é 1 litro? Perfeito? E como é que seria feita essa aprendizagem? Como seria feita essa transmissão de conhecimentos para que a população assimilasse esse novo sistema métrico decimal? Seria feito nas escolas, mas aí você tem um problema. Pequeno problema aí, pequenininho. A maioria das pessoas no Brasil não tinha escolarização, não tinha acesso à escola. Então você já tem um número restrito de pessoas que vai poder aprender o novo sistema métrico decimal inspirado no modelo francês. Mas também o governo iria colocar nos jornais dicas para que a população aprendesse e convivesse com o novo sistema métrico que entraria em vigor só 10 anos depois. Tudo bem, meu amigo, mas você esqueceu de considerar que 80% da população ou mais não sabia ler e escrever. Mas também tínhamos instituições que iriam promover cursos rápidos para ensinar esse novo padrão de pesos e medidas. Tudo bem, mas você esquece de dizer que esses cursos de aperfeiçoamento, de preparação para esse novo sistema métrico decimal, ocorriam basicamente nas cidades principais brasileiras, como o Rio de Janeiro, que era a capital. E a galera do interior? E a galera do sertão? E a galera do Nordeste? O governo não estava muito preocupado com essa galera. Então é por isso que vai ocorrer a revolta dos quebra-quilos. Olha só, quais eram as dificuldades enfrentadas pelo governo para a implementação e a efetivação dessa lei 1157 de 1862? Primeiro, a falta de instrumentos de medição em número suficiente para todo o território do Império Brasileiro. Segundo, a ausência de uma fiscalização nesta implementação deste novo sistema de pesos e medidas. Terceiro, a carência de pessoas habilitadas que pudessem ensinar à população esse novo sistema métrico decimal. Quarto e principal, a falta de um próprio regimento de medição no Brasil. Como é que eu ia ter certeza que eu estava levando para casa 1 quilo de feijão? Será que ali tem mesmo 1 quilo de feijão? Como é que eu ia ter certeza que eu estava levando para casa 5 quilos de arroz? Será que o cara não estava me passando a perna?
ficava sempre com a pulga atrás da orelha, porque a galera não entendia ainda essas novas modalidades, o metro, o quilo, o litro, então gerou muita confusão. E aí ocorre a revolta dos quebra-quilos, 1874, atingindo as províncias imperiais da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. Então perceba que essa revolta não ficou restrita à Paraíba. Ela expandiu-se e atingiu outras províncias brasileiras. No caso, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. Uma clara manifestação do grau de insatisfação popular em relação a medidas arbitrárias tomadas pelo governo. Então essa revolta era contra essas novas leis criadas pelo Império. Muita gente nem sabia, não ficou nem sabendo que seria feito essa transição de 10 anos, né? E aí gerou todo esse problema, gerou esse mal entendido que acabou ocasionando atos de vandalismo contra o novo sistema de pesos e medidas implantado no Império Brasileiro. Essa é a revolta do quebra-quilos, como já falamos aqui, no ano de 1874. Lembra bem a data. Revolta dos quebra-quilos, contexto do Segundo Reinado, 1874, que apresenta grandes aspectos de cunho econômico, sociais no meio rural. Olha só, é importante relacionar esses aspectos. Essa galera que vivia no interior do Brasil, nas áreas interioranas do país, se sentia, de certa maneira, desamparadas pelas autoridades governamentais. Se sentia prejudicada, via que pagava impostos e não conseguia verificar esses impostos sendo retribuídos numa melhor qualidade de vida para essas pessoas. Elas se sentiam desamparadas. Então, quando você vai analisar essa revolta do quebra-quilos, você tem que analisar também as questões de caráter econômico. São pessoas pobres, são pessoas marginalizadas na sociedade, excluídas. Você tem que analisar os aspectos sociais, né? E lembrar que a população sertaneja, na maioria das vezes, não tinha acesso a princípios básicos de civilidade, de cidadania, que seria, por exemplo, o direito à educação. A maioria dessas pessoas era completamente analfabeta. E, na maioria das vezes, o governo não tinha uma preocupação específica em combater de forma veemente o analfabetismo no Brasil. Não tinha essa preocupação. Então, é um número significativo de pessoas que se sentia desamparada, que se sentia mal representadas pelo governo, exploradas até mesmo, porque pagavam impostos. Então, nós temos aí como aspecto importante da revolta dos quebra-quilos, a quebra dos instrumentos de aferição. Então, os gritos eram quebra-quilos, quebra-quilos, né? A galera invadindo lá os estabelecimentos comerciais, os cartórios, as coletorias de impostos. Houve invasões nesses ambientes e quebra-quebra, né? Por isso que é chamado de revolta dos quebra-quilos. É uma contestação aos velhos e novos impostos. É o que eu já falei na aula de hoje, eu já frisei esse aspecto. A população não estava se rebelando apenas pela imposição desse novo sistema métrico decimal, contra essa nova forma de aferição de pesos e medidas. Protestava também contra os pesados impostos, a elevada carga tributária, tanto os velhos impostos quanto esses novos impostos.
Logicamente que nas feiras públicas passavam os coletores de impostos que iriam cobrar ali os cidadãos, muitas vezes pequenos comerciantes, que iam vender a sua produção agrícola. O cara estava ali para vender a sua produção de mandioca, estava ali para vender farinha de mandioca, vender arroz, vender feijão. E recebiam taxações enormes. Então se sentiam menosprezadas, exploradas pelas autoridades representantes do governo imperial brasileiro. Então, essa revolta é contra essa carga tributária opressora e contra também o novo sistema de pesos e medidas implantado pelo governo imperial, pela lei 1100 e... até esqueci o número da... 151, né? 157, lembra do 157, o artigo 157 lá. 1157 é a lei de 1862, teve 10 anos para a aprendizagem do novo modelo até a sua implantação, 1874, gerando a insatisfação das camadas populares. Quem é que participa basicamente dessa revolta? São pequenos comerciantes e pessoas livres pobres. Quem participa dessa revolta são basicamente, então, pequenos comerciantes associados a livres pobres e, segundo alguns historiadores, eu andei lendo alguns artigos científicos aí que eu consegui na internet, teve também a participação das camadas escravizadas nessa revolta. É a defesa de seus costumes e tradições. Então imagina, pessoal, o conhecimento do sistema de pesos e medidas que era seguido até então, não é? Utilizando lá o alqueire, a arroba e tudo mais, eram coisas seculares, eram coisas assim que passavam de geração para geração, que já fazia parte da tradição de um povo. Não quero dizer aqui que essa galera que participou dessa revolta era conservadora. Ah, conservadora, não aceita a mudança. Não é isso. É que as mudanças devem ser processuais. As mudanças não têm que ser ali em cima da hora, ali, da noite para o dia. Não, as mudanças têm que ser graduais, gradativas. Então você pensa, olha só, eles já tinham as próprias tradições, os costumes que já eram seculares, transmitidos de geração em geração. Então, você ter uma mudança abrupta dessa maneira, logicamente que gera um descontentamento muito grande por parte das camadas populares, que defendiam a manutenção do antigo sistema métrico que eles conheciam como a palma da mão deles, pessoal. E ao mesmo tempo nós podemos dizer que essa revolta dos quebra-quilos também foi uma manifestação social que mostrava pelo menos ali, pessoal, esses pequenos comerciantes e livres pobres que haviam participado intensamente dessas ações, que na visão do governo eram atos de vandalismo, talvez, analisando pela consciência desses movimentos sociais, fossem atos que visavam reivindicar, falar, ei, eu estou aqui, eu também sou cidadão do império, eu sou livre, só porque sou pobre, vou ser menosprezado, vou ser humilhado, vou ter que pagar pesados impostos e ter uma vida miserável, comendo o pão que o diabo amassou. Então, esses movimentos também expressam a defesa, a reivindicação por melhores condições de vida por parte dessa população sertaneja que se sentia marginalizada, que se sentia, digamos assim, órfã do governo imperial brasileiro. Portanto, nós temos que conceber a revolta do quebra-quilos, essencialmente, como uma movimentação social realizada nas feiras públicas.
locais onde acontecia o pequeno comércio, nas feiras públicas ali, nas cidades interioranas da Paraíba, chegavam lá os pequenos comerciantes, lá com cestos carregando a sua produção, com cestos trazendo a sua produção agrícola, sacos de farinha, sacos de arroz, de feijão, a mandioca que eles colocavam ali nas barracas e vendiam para as pessoas que frequentavam essas feiras populares, essas feiras públicas. Só que a partir de então o cara montava a barraquinha dele lá, começava a vender, colocava o cesto dele ali no chão para vender o produto, já chegava o coletor. Vinha aqui para receber o imposto. Aqui imposto? Imposto de você utilizar a feira. Então quer dizer, tudo isso acabava descontentando. Eu falava, peraí, cara, aqui que eu tiro o meu sustento, é daqui que eu garanto a sobrevivência da minha família, meus filhos precisam do meu trabalho aqui, eu preciso ganhar algum dinheiro. O pouco que eu ganho, vocês vêm aqui e me tiram tudo com a cobrança desses impostos. Então tem, sim, uma manifestação de defesa dos direitos dessas populações que se sentiam marginalizadas pelo governo. E eles vão promover a destruição dos instrumentos de medição. É por isso que essa revolta tem o nome de quebra-quilos, porque eles vão promover a invasão das coletorias de impostos. Exatamente, eles vão lá invadir os locais em que ficavam os documentos responsáveis pelos impostos implantados pelo Império, vão lá e vão rasgar tudo, vão quebrar tudo, vão invadir as câmaras municipais, que eram os centros de poder na esfera local, na esfera das cidades, né? Continuam sendo, é o local onde nossos bravos vereadores trabalham incessantemente, dia e noite, não é? Muito bem, naquela época também. E vão atacar os cartórios municipais de registro também, vão destruir muitas atas, principalmente atas de impostos. Então, olha lá, destruição de listas de impostos. E eles vão, inclusive, invadir cadeias públicas para libertar os presos. Olha como a galera estava revoltada com essa implantação, com essa medida arbitrária do governo, né? Uma forma extremamente arbitrária de implementar uma legislação assim que a galera nem conhecia, nem preparou o povo conscientemente, né? Nem todos tiveram a oportunidade de aprender esse novo sistema de pesos e medidas que seria implantado. Então, por isso que aconteceram esses atos que extravasam o grau de revolta, o sentimento de revolta dessas camadas menos favorecidas. E aí quem é que entra em ação? Entra em ação a força pública, que era a polícia da época, né? Que fazia a defesa das vilas e das cidades brasileiras. Então a força pública entra em ação para descer a borduna na galera, né? Para tentar, entre aspas, pacificar o movimento, para fazer a população entender que aquela era uma medida que já havia sido aprovada pelo Parlamento brasileiro 10 anos antes, que não tinha jeito, podia quebrar, fazer os quebra-quebras, né? Quebrar os quilos, invadir câmaras municipais, coletorias de impostos, invadir cadeias. Não adiantava espernear, porque já estava determinado que haveria a mudança no sistema de pesos e medidas, com ou sem a anuência do povo. Aliás, o povo era só um detalhe, né? Eles não estavam muito importando aí com o que pensasse as camadas menos favorecidas do ponto de vista econômico. Então, ao longo do período imperial no Brasil, diversos fatores influenciaram na ocorrência de revoltas. Você sabe muito bem que ao longo do período imperial aconteceram várias revoltas no Brasil. Teve a Confederação do Equador em 1824, movimento do qual a Paraíba também participou. Teve a Revolução Praieira de 1848, movimento também com o protagonismo da Paraíba. Nós tivemos as revoltas regenciais, cabanagem, sabinada, balaiada, guerra dos farrapos, revolta dos malês. Então já havia uma tradição para
ocorrência de revoltas no Brasil. Isso aí, pessoal, é para calar a boca daqueles que falam que o brasileiro é acomodado, que o brasileiro não reage, que o brasileiro fica ali naquele estado de letargia, aparecendo Walking Dead. Não, o brasileiro muitas vezes extravasou os seus sentimentos de revolta e de repúdio contra medidas arbitrárias tomadas pelo governo. Então, vários fatores influenciaram as revoltas, tais como crises econômicas, aumento de impostos, miséria da população, descaso do governo em relação aos pobres, tudo isso influenciou. E nós podemos dizer que isso também influenciou na revolta dos quebra-quilos. Carência econômica, não é? Impostos elevados, miséria da população, o descaso do governo imperial em relação à população do interior do Nordeste brasileiro. Então, esse é o caso da revolta dos quebra-quilos, que basicamente foi um movimento social de cunho popular que apresenta a ausência de uma liderança específica. Não dá para a gente determinar o cabeça do movimento. É um movimento que partiu dessa própria revolta popular diante de tanto descaso por parte do governo imperial. E na defesa de direitos e costumes e tradições, aquela coisa que eles já estavam habituados, que achavam que era normal você ir para a feira e comprar lá, seguindo medidas de arrobas, de varas, por exemplo, né? De uma cuia de feijão, por exemplo, 2 cuias de feijão. O cara pegava lá no saco de feijão, pegava a cuia, 2 cuias de feijão, custa tanto. Então o cara já conhecia ali. Qual é a certeza que ele tinha? Chegava e falava lá, senhor Manuel, me dá aí 1 quilo de feijão. Como é que ele ia ter certeza que o senhor Manuel não ia colocar 700 gramas? Como é que ele ia ter certeza? Ele não sabia, ele não conhecia, aquela medição era estranha para ele. Então é claro que isso gera uma desconfiança muito grande. Então eles estão defendendo direitos, estão defendendo também costumes tradicionais, costumes que eles já estavam habituados. Mais uma vez eu volto a dizer, não quer dizer que essa população livre e pobre era conservadora, era contrária a mudanças. Não, eles só queriam que essas mudanças fossem processuais, que elas fossem efetivadas gradualmente, garantindo dessa maneira os seus direitos. Ok, pessoal? Agora a gente faz algumas questões para fixar aquilo que nós estudamos na aula de hoje, que foi uma aula muito pedida. A galera se manifestou aqui nos comentários e solicitou revolta dos quebra-quilos. Então tá aqui o tio Ed trazendo uma aula para você sobre a revolta dos quebra-quilos, que aconteceu ali no ano de 1874. Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui, olha só. Questãozinha da IBFC, como sempre, questões contextualizadas, questões inteligentes, questões que são de difícil construção, né? A banca examinadora, o examinador em questão, o cara teve que ter muita leitura, muito embasamento, demorou dias ali matutando para formular uma questão bastante contextualizada. Só que não, né, gente? A Força Policial da Paraíba teve outra importante participação em acontecimento histórico, em um acontecimento histórico. Foi a pacificação do movimento que ficou conhecido como a Revolta de Quebra-Quilo, ou Revolta dos Quebra-Quilos, pode usar os dois termos, tá? Tanto Revolta de Quebra-Quilo quanto Revolta dos Quebra-Quilos, porque afinal de contas foi um movimento social que contou com a participação de livres pobres e de pequenos comerciantes. Essa revolta se deu no ano de, olha só, a resposta correta, a alternativa A, 1874. Ô, questãozinha pragmática, né? Questãozinha da gota serena. Mas tudo bem, o que dá para fazer, né? A alternativa correta, letra A,
bem pragmática, bem assim, positivista, mas o que dá para fazer, né? O que temos para o dia. Próxima questão aqui, pessoal, essa daqui não é da banca IBFC, é da banca FCC, que é um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor, mas assim, uns 10 quilômetros na frente. Em 1874, uma revolta, verdadeira insurreição popular contra a pobreza, a fome e os impostos elevados e o descaso pela população sertaneja, sacudiu a província da Paraíba. Além das causas citadas no texto, a Revolta Popular de 1874 foi também uma forma de repúdio à adoção do novo sistema métrico, razão pela qual ficou conhecida como... Olha que questão legal, cara! Olha, isso sim é uma questão bem contextualizada. O examinador apresenta para você todo o contexto histórico, explica do que nós estamos falando mesmo? Nós estamos falando de um movimento popular que aconteceu contra a miséria, contra o descaso do governo, a reivindicação dos direitos, de uma melhor qualidade de vida, da população miserável do sertão, que se posicionou contra a imposição de um novo sistema métrico decimal. Cara, aí o examinador colocou você na cara do gol, é só empurrar para dentro, é só botar nas redes e correr pro abraço e vibrar. Exatamente. Viu como ficou fácil? Aí é a diferença, né? Aí olha o padrão de qualidade. A revolta a qual nos referimos é a revolta de quebra-quilos. Viu como ficou bacana? O cara explicou, apresentou todo o contexto, ficou melzinho na chupeta, ficou tudo de bom para você. É isso aí, pessoal, muito bem. Vamos chegando à reta final da nossa aula, dizendo que nada vai te parar até você conseguir seus objetivos. Continue na luta com firmeza e não se esqueça de curtir o nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo para potencializar os seus estudos. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.